Amém, meus amados. Vamos ler aí esse texto. Diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Jesus respondeu: Disse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu tive uma luta para preparar essa mensagem, porque eu preparei uma mensagem. Na sexta-feira à noite comecei uma mensagem, falei essa mensagem. Ontem o Senhor falou comigo o tema, e eu escolhi outro texto, preparei uma outra mensagem. E no fim do dia Miriam falou: Tá tudo ok já? Eu falei: Tudo ok. E à noite eu sonhei com a palavra. Aí amanheceu hoje, eu disse: Eu vou ter que fazer tudo. Vou ter que fazer tudo. Então, amados, é assim. O Senhor viu que esta semana, mais do que nunca, eu pedi uma direção para Ele exata do que a igreja está precisando. Então, Deus que conhece o teu coração, o meu coração, é Ele quem traz a mensagem. Às vezes nós queremos trazer uma mensagem por conta própria, escolher um texto aleatoriamente, mas o Senhor sempre trará aquela mensagem que você está precisando e que eu estou precisando ouvir. Então nós vamos ver aqui, queridos, que a maioria de nós, nós já conhecemos aqui essa passagem, onde Jesus, ele decide passar por Samaria somente por causa de uma mulher. Não era caminho dele, mas Jesus se dispôs a passar naquele lugar. E essa mulher, ela vai tipificar, ou seja, ela vai representar muitas pessoas que precisam de refrigério, de cura, que precisam de paz e de um novo tempo em sua vida. Essa mulher é a representação destas pessoas. Então, quando nós conversamos com pessoas, nós vamos percebendo que a alma das pessoas, elas vão se descobrindo, vai se descortinando diante de nós aquilo que estava encoberto, aquilo que estava oculto. E você percebe que aquela pessoa sofre de um problema atual. Porém, esse problema ele tem raiz sempre no passado.
Sempre a raiz desse problema, mesmo sendo um problema atual, está relacionado com o passado. Tem relação com um trauma, uma rejeição do pai, uma rejeição da mãe, uma rejeição do esposo, de um chefe de trabalho que a pessoa sofreu lá atrás. E isso acaba deixando a vida da pessoa traumatizada. Então há pessoas ao nosso redor vivendo com esses sentimentos. Com esses sentimentos, né, que quase todos nós experimentamos. Quase todos nós, irmãos. Quase todos experimentamos uma forma de rejeição. Talvez você fale, mas eu tive pais que foram bons. Eu não tenho problema com rejeição, mas se você olhar bem no fundo, você vai ver que tem. Tem um ditado aí fora que o povo fala que é até engraçado. Olhando de perto, ninguém é normal. E é verdade. Se você for olhar a minha vida e a tua com a lente de contato, se você conviver de perto comigo e eu com você, nós vamos descobrindo as manias, né? As nuances que cada pessoa, que cada um de nós temos. Isso é até comum, porque nós somos pessoas únicas, né? Nós somos pessoas únicas. Um certo pregador, ele já disse que, se eu não estou enganado, foi Moody, né? Que falou que as pessoas, não há pessoas comuns. Não existem pessoas comuns. Às vezes você olha para uma pessoa extraordinária e você fala, como a pessoa consegue fazer isso? Porque Deus colocou dentro dela algo especial, a essência dele. Então eu e você não somos comuns, nós somos extraordinários. Diga aí, eu sou extraordinário. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele quer nos usar com aquilo que Ele colocou dentro de nós. Com aquilo que Ele colocou dentro de nós. Então nós temos uma visão muito estereotipada. O que é essa visão? É uma visão pré-concebida, né? De que pessoas que se sentem rejeitadas são somente aquelas que tiveram pais ausentes ou que foram abusadas em alguma área da sua vida. Mas isso não é verdade. Porém a lista, né? Há uma listagem dos tipos de rejeição que ela é bem maior do que nós imaginamos. E aqui temos, né, algumas delas. Por exemplo, o exemplo da mulher samaritana. Era uma pessoa marcada por traumas emocionais. Pastor, mas como é que você sabe disso? O próprio texto fala. Você acha que uma mulher que já se relacionou com 5 homens é uma pessoa normal? É uma pessoa que traz feridas na alma. Ela traz muitas marcas na sua alma. Então, nós vamos ver que em cada um dos relacionamentos amorosos dela, foram ficando marcas, né? Ficando marcas. E Jesus passa por ali. Jesus passa por ali, não para apontar o dedo, não para acusá-la, não para dizer, mulher, você está agindo de fornicação, você é uma devassa, você é uma prostituta. Não. Jesus passou ali justamente porque Ele se compadeceu da vida daquela mulher. E Jesus passa para estimulá-la a refletir sobre a sua necessidade de ter um encontro real com Deus. Porque aquela mulher tinha um conhecimento religioso. O povo samaritano fazia parte também do povo de Deus, semente de Jacó. Porém, aquele povo tinha um conhecimento, mas ela não estava vivenciando, porque ela não tinha tido encontro ainda com Jesus Cristo, o autor da vida. E aí nós vamos ver, amados, como eu falei, que muitos de nós, né, alguns são rejeitados por causa de quê? Temos muitas causas. Por causa de uma condição social, né? A pessoa não é muito bem sucedida, ela não ganha tanto, tem um emprego inferior. Então a pessoa, às vezes, é rejeitada por um grupo de pessoas. Por causa da sua raça, por causa de um problema de limitação físico. Tem pessoas que são rejeitadas. Tem gente que não gosta de pessoas que têm uma deficiência, infelizmente. Alguns são rejeitados porque são considerados feios, feias. É um tipo de rejeição. Alguns também são rejeitados por causa do bairro onde moram. O seu bairro é periferia, o seu bairro está nos jornais, seu bairro é violento, não é? Se eu fosse ficar traumatizado por causa do Parque Bristol, eu já estava com a cara no chão. Porque tem 20 anos que eu moro aqui. E teve uma época aí, irmão, que era no jornal direto.
Eu lembro de uma vez que eu morei aqui na Boca da Onça. Davi gosta dessas expressões, né? Que eu morei aqui na Boca da Onça, que é aqui no Savério, perto da rua Lídia dos Verdesanos. E deu um fuá tão grande aqui nesses bairros que apagaram as luzes, né? Deram uma ordem que ninguém saía de dentro de casa. Eu falei, eu não quero saber, eu levanto 4 da manhã, deu minha hora, eu vou sair, fiz com mistério, se eu morrer, morri, vou ficar estirado nas ruas aí, mas eu vou trabalhar. Na época eu era cobrador, né? Então, meus irmãos, é muita violência, mas quem nos guarda é o Senhor. Então tem isso, né? Pessoas traumatizadas porque elas não se vestem na moda, e a lista segue, né? A lista é muito grande. Então aqui nesse texto nós vemos essa mulher diante de Jesus, vivendo seus traumas de rejeição, discriminadas pelas pessoas, não é? Imagino que quando ela ia no poço tirar água, ela era fulminada pelos olhares das outras mulheres, com certeza. É tanto que ela ia na hora mais quente, a hora mais quente do dia, que o pessoal estava na hora da cesta, né? Ela pegava seu cântaro e ela ia sozinha. Eu imagino que aquela mulher ia triste, eu imagino que aquela mulher ia resmungando, eu imagino que os seus olhos se enchiam de lágrimas e ela dizia, puxa vida, que situação que eu cheguei, como a minha vida está, para chegar nesse ponto, na hora mais quente, eu ter que vir aqui escondida. Porque quando as pessoas têm traumas, irmãos, quando as pessoas são rejeitadas, elas se escondem. Você pode observar pessoas que foram muito traumatizadas, tem gente que ela não consegue nem olhar no teu olho. Você fala com ela, ela olha de lado. Você olha para ela, ela olha para baixo, ela olha para cima. Ela olha de lado, ela não consegue te olhar. Pessoas que sofreram algum tipo de abuso, né? Pessoas que foram rejeitadas, que sofreram algum tipo de abuso, elas são tomadas por ataques de ira. Muitas vezes são pessoas, né, que muitas vezes elas são truculentas, pessoas que você fala com elas, ela já te dá uma patada, pessoas grosseiras, né? Então a gente olha assim, mas você fala, puxa, que pessoa grossa, mas por trás disso tem uma raiz mais profunda do que nós imaginamos. Então, irmãos, talvez alguém chegou aqui hoje, talvez você chegou aqui hoje do jeito dessa mulher, né? Na mesma condição, com uma alma ferida pelas pedradas da vida e necessitando urgente de uma cura interior. Talvez você chegou aqui hoje, né, em frangalhos. Mais uma vez eu vou para a igreja, mais uma vez vou ouvir a palavra, mais uma vez vou chegar em casa e isso não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. E aí, irmãos, nós podemos, né, estar passando por tudo isso e às vezes também vendo pessoas do nosso lado passando por essas dificuldades e a gente faz esse pré-julgamento, né? Mas nós precisamos entender como as pessoas têm vivido também. Tem que ter um pouco de psicologia. Eu acho que nós pastores, nós somos um pouco de tudo, né? De professor, um pouco de pai, um pouco pastoras, um pouco de mãe, psicólogo. A gente aprende a ver as pessoas, a conhecer, a olhar, né, para quem está bem, para quem não está. Hoje, irmãos, eu bato o olho numa pessoa da igreja, eu sei quem está bem, eu sei quem não está. Dá para você perceber no semblante. Assim encontrava-se aquela mulher, marcada, né, pelas rejeições de múltiplas faces, com marcas não externas, mas internas, um vazio existencial que só Deus conseguia enxergar dentro daquela mulher. E há quem diga que esses traumas o tempo pode curar. O tempo não cura. O tempo só perpetua. O tempo só vai fortalecer as raízes dos traumas em nossas vidas. Tempo não cura ferida. É por isso que mesmo que muitas dessas raízes, estando a ponto de estourar na terra, muitas vezes você olha para a pessoa e há raízes que estão a ponto de estourar. Tem pessoas que viviam tão tranquila, né? Parecia um crente, uma crente tão fiel, tão responsável, aquele modelo de pessoa na sociedade, de repente, pum, estoura, faz uma barbaridade, e você fala, nossa, era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão tranquila,
Porque muitas vezes, irmãos, nós engolimos o choro. Muitas vezes nós reprimimos os nossos sentimentos. Para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, nós precisamos, desculpe a expressão, vomitar esses sentimentos ruins que acaba sufocando a gente. Conversa com Deus, conversa com uma pessoa que está ali te aconselhando, conversa com a parede, mas não guarda para dentro de você. Anda no seu quarto e fala: eu estou nervoso, eu estou nervosa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Talvez você pense que isso não é uma oração, mas Deus está escutando, é uma oração. Quando você orar, fecha a porta do teu quarto, desabafa com Deus, fala com Deus, é isso. Então nós precisamos nos livrar dessas raízes do passado, dessas coisas que prendem a nossa alma. Olha, por exemplo, para um carro, não é? Quem tem muitos traumas, ela está ali olhando sempre o retrovisor. O carro tem um painel enorme que você precisa se concentrar no que está na frente. Mas tem pessoas que só olham para o retrovisor. Só olham para o retrovisor. Pessoas que estão andando diariamente ali, caminhando, as coisas acontecendo, mas elas só querem olhar para trás. Ai, porque fulano disse aquela palavra. Ai, porque eu não aguento. Ai, porque meu pastor falou aquilo. Ai, porque a irmã olhou feio para mim. Ai, a vida inteira. Ai, porque meu pai nunca me valorizou. Minha mãe nunca falou isso. Eu nunca tive um pai, nunca tive quem me incentivasse. E o retrovisor e o carro andando. Quando a pessoa vê, não olha para frente, pum, é atropelada. Passou. Ela está no tempo presente dela, o tempo dela avançar, o tempo dela correr. Mas ela prefere olhar para o passado, apenas olhando para o retrovisor. Então, amado, para de ficar olhando pelos retrovisores da tua vida. O nosso passado é importante, porque ele nos dá a direção para nós olhar quem nós somos, para não esquecer da nossa condição passada, e quem o Senhor nos tornou hoje, em quem o Senhor nos tornou hoje. Mas foque naquilo que está na tua frente. Foca naquilo que é essencial para a tua sobrevivência. Sobreviva! Nós precisamos sobreviver nesses tempos difíceis, de pessoas que não se importam mais, de frieza espiritual. Nós precisamos sobreviver. Foque naquilo que está à tua frente. Hoje você veio aqui para ser curado. Amém? Hoje você veio aqui para ser curada, amém? Glória a Deus, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele enxerga o que é mais profundo dentro de você. Ele enxerga, ele vai direto na ferida. Jesus não faz voltas, porque ele já conhece. Jesus, amado, despediu toda aquela multidão, aliás, todos os seus discípulos, aqui você vai ver no começo do texto, e ele faz aquilo de propósito: vão lá comprar comida. Ele precisava estar só com aquela mulher. Ele precisava ter uma audiência com ela. Assim, você precisa estar só com Jesus. Você está ouvindo a palavra aqui em público, mas você precisa ter o seu particular com Deus. Nós olhamos muitas vezes para você, você olha para mim, muitas vezes tem sorriso no nosso rosto, tem. Mas ali o sorriso muitas vezes está escondendo a dor. Está maquiando a dor. Porque você nunca tratou, porque você nunca procurou tratar essa dor. O sorriso é apenas um disfarce. Ali você está escondendo o medo, o desespero. Você está permitindo que essas raposinhas, como é falado lá no livro de Cantares, que ela atrapalhe o teu crescimento. As raposinhas dentro do trigo ali atrapalha, vai destruindo a plantação. Então cuidado. Não deixe essas brechas na tua vida. Jesus aproxima-se daquela mulher de um modo gentil, mas ela recebe ele com rispidez, eu imagino. Quando Jesus diz para ela, quando Jesus pede água para ela, ela fala no versículo 9: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Como será que foi o tom de voz dela? Será que ela falou um tom amargurado? Será que ela falou um tom de tristeza? Será que ela falou com um tom de rispidez? Eu imagino que ela falou com raiva, com muita raiva. Como é que você, sendo judeu, vem pedir água justamente para mim, que sou mulher samaritana? Eu imagino que ela falou com raiva, porque aquilo estava fervendo dentro dela.
já havia uma disputa religiosa entre judeus e samaritanos. Ela já era discriminada. Ela já estava chateada que ia no meio no pino do meio-dia buscar água. E alguém vem se encontrar com ela, justo um judeu, justo um homem. Então eu imagino que esse diálogo não foi fácil. Ela não falou tão simples assim. Havia barreiras internas dentro dela. Mas Jesus veio para estimulá-la. Jesus muitas vezes ele vem, irmão, para nos estimular. Mas a gente não entende. A gente pensa que Jesus vem para fazer tudo por nós. Que Jesus vem para carregar a gente no colo. Ai, como é bonito, né? Aquele poema daquela mulher lá canadense, que ela fala do pisadas, pegadas na areia. Eu estava andando em certo tempo, e depois eu só vi 2 pisadas, e depois eu descobri que é porque o Senhor estava me carregando no colo. Quando eu pensei que Ele me abandonou, eu falei, Deus, o Senhor me abandonou. Não, é que eu estava, filha, te carregando no colo. É poético, é lindo. Mas não queira ser carregado no colo direto, não, sabe por quê? Porque Jesus carrega no colo aqueles que estão fazendo sua parte, que estão maratonando, aqueles que estão dispostos a abrir o seu coração, expor suas feridas fedorentas, para que elas sejam curadas. Jesus não vai carregar no colo quem entra no seu quarto e decide morrer. Eu lembro de um livro que eu li quando eu tinha 17 anos, também o livro que eu li, a personagem tinha 17 anos e o livro começava assim, tenho 17 anos e quero morrer. Eu falei, caramba, esse livro já começou me dando uma pedrada, eu quero aqui ler um romance, um negócio legal, a pessoa já começa me dizendo que quer morrer. Tem gente que entra no quarto e diz, eu quero morrer. Amados, não desista de viver. Não peça morte precoce. Tem o dia que o Senhor vai te recolher, mas até lá, seja bênção para outras pessoas. Até lá, seja um amparo para quem está precisando. Seja a palavra amiga para quem está se sentindo derrotado, derrotada. Seja o ombro amigo para quem está inconsolável. Muitas vezes nós buscamos métodos no mundo para curar nossas dores. Nós procuramos desvios. Não é? A gente, eu quero saber de uma coisa, eu vou dar um tempo para a minha vida. Acho que eu vou sair mais, vou dar uma volta por aí, vou começar a ir em umas baladas. Eu acho, né, que ali tem uma balada gospel bem legal. A igreja, o pastor Henrique só fala de salvação, de mudança, de arrependimento. Pastor Davi só vive falando lá que nós temos que viver o que nós pregamos. E eu já estou cansado desse mimimi. Vou dar umas voltas, né? Aí a pessoa vai. Festa, balada, praia, sai. Sabe o que você está fazendo? Anestesiando sua alma. Você está tomando um anestésico para esquecer a sua dor. Está tomando anestésico. Já percebeu que tem pessoas que cada domingo é uma festa, é um churrasco num lugar. Onde é que eu vou nesse domingo? Para não parar e não pensar na sua condição. Para não parar e não pensar na sua condição horrível, nos seus traumas. Isso não resolve dores, amado. Não adianta enterrar uma raiz, porque mais cedo ou mais tarde, ela vai nascer novamente, ela vai brotar. O que é que diz lá em Jó? Que a raiz que fica cortada, a árvore que foi cortada no seu tronco, rente à terra, ao cheiro das águas, brotará. Não adianta você esconder uma raiz. Se há no seu coração raiz de amargura, trate. Se há no seu coração raiz de ressentimento, trate, enquanto você está no caminho. Existem pessoas aqui, irmãos, na igreja, que ainda não foram curadas na alma, porque têm tentado viver sem Cristo. Nossa, pastor, como o senhor fala isso? Está me julgando, está no seu... Não. Vem aos cultos somente, mas vir aos cultos não é viver com Cristo. Vir aos cultos não é ter um encontro com Cristo. Isso não é ter o encontro real com Cristo. Viver com Ele exige um caminhar diário, comunhão íntima, vida de adoração. Nós estamos estudando sobre santidade nas células, e uma das coisas que me chama a atenção é que para se relacionar com Jesus é necessário 2 coisas: que nós tenhamos intimidade com Ele e andemos em santidade. Amém?
Então, quanto mais tempo nós separarmos para estar com Jesus no nosso dia a dia, mais nós vamos se envolver com Ele, vamos desenvolver essa intimidade com Ele. Agora, quando nós ficamos maquiando, fugindo, nós só vamos perpetuando a nossa dor. Nós vamos deixando as feridas escondidas, jogando lixo para baixo do tapete. Então, amado, Jesus nos oferece o remédio para nos curar. Porém, muitas vezes, como ele fez com aquela mulher, nós não confiamos suficientemente nele. Quando Jesus fala que quer nos curar, nós olhamos para a nossa situação e ficamos questionando: como? De que jeito? A mulher samaritana faz isso. Versículos 11 e 10. Quando Jesus fala: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher diz: Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tem água viva? É como eu e você. Quando Jesus fala: eu vou te curar nesta noite, você fala: como? De que jeito? Obrigado, irmã Sandra. Como? De que jeito você vai me curar, Senhor? As feridas estão muito profundas. Porém, Jesus diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus está falando de um tratamento interno, de um tratamento dentro de nós. Quando Ele cura nosso interior, nós não precisamos mais nos esconder, porque o nosso exterior vai revelar quem somos. Olhando para aquele que foi curado, você sabe. E olhando para aquele que tem traumas ainda dentro dele, que não foi curado dentro dela, você percebe também. Escute uma coisa, irmãos. Suas feridas ainda não foram curadas porque não foram expostas. Você ainda não teve coragem de expor as suas feridas, porque o seu orgulho fala mais alto. Sabe por que Naamã, ele não queria mergulhar no rio, quando o profeta mandou? Não era por causa que o rio era sujo, ou que o rio Farfá era melhor do que o rio Jordão. Ele não queria mergulhar porque ele tinha vergonha de tirar sua roupa e mostrar sua nudez para os seus soldados, mostrar a podridão que estava no corpo dele. Ele era um oficial, ele era um comandante, era uma pessoa importante. Ele não queria mostrar a feiura da sua carne. E às vezes nós não queremos mostrar o quanto nós somos feios, o quanto nós não perdoamos, o quanto nós não amamos, o quanto nós andamos brigando com as pessoas, brigando conosco mesmo, não perdoando quem nos ofendeu. Mas a gente chega na igreja: a paz do Senhor, irmão, cara bonita, é ótimo, nossa, como o irmão é abençoado, é só sorriso, mas por dentro muitas vezes está apodrecendo nossas chagas. Precisamos ter coragem para expor a podridão, as feridas que há dentro de nós. Nós precisamos entender, irmãos, que no longo da nossa vida nós teremos embates, conflitos, decepções, pedras que vão se interpor no nosso caminho, impedindo-nos de avançar. Mas eu quero dizer para você que o problema não são as pedras. O problema é o que você vai fazer com essas pedras. Moisés fez das duas pedras o papel perfeito para Deus escrever a lei. Então a pedra não foi impedimento para ele. Davi usou pedras para derrubar o gigante. Gideão reconstruiu um altar com as pedras. E Jacó fez um travesseiro de pedra. E você? O que vai fazer com as pedras no teu caminho? Vai parar? Vai voltar? Só vai parar, irmãos, quem já está com vontade de parar.
vai achar desculpa para voltar. Eu não vou, tem uma pedra grande no meu caminho. É como o Provérbios fala do preguiçoso. O preguiçoso, ele fica dentro de casa e fala assim: ai, não vou sair hoje não. Tem um leão ali nas ruas e vai me devorar. Inventa um monte de coisa. Da mesma forma é quem não quer ser curado, irmão. Quem tem vergonha, sabe, das suas chagas. Quem tem vergonha de contar para o Senhor os seus pecados. De expor a feiura do seu pecado e das suas feridas. Vai morrendo aos poucos. Lentamente. Porque a cura não vem. A cura não vem enquanto eu e você não procurar ajuda. Eu quero dizer para você, amado, que as pedras podem destruir? Podem. Elas podem nos fazer parar. Mas nas mãos de quem tem fé em Cristo e disposição, elas se tornam instrumentos de reconstrução. Amém? Os teus problemas, as tuas dificuldades, elas, se você tiver o ânimo de avançar e de clamar pelo sangue de Cristo, elas vão servir de trampolim para o teu sucesso. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, amado, está nos visitando aqui nesta noite. Você crê nisso? Aleluia. Ele está nos convidando a mostrar a lepra da nossa alma, a mostrar a nossa vergonha espiritual. Não faça como Naamã, que escondeu, que estava com medo. Aquilo que para ele era vergonhoso, aquilo que para ele era uma humilhação, se tornou em cura. Deixa eu te dizer uma coisa, você só vai ser curado quando parar de ser orgulhoso e se humilhar. Só vai ser curada quando parar de ser orgulhosa e se humilhar. É verdade, irmãos. É verdade. Naamã só foi curado quando ele deixou o orgulho de lado. Irmãos, é horrível trabalhar, conversar com pessoas orgulhosas, que sabe de tudo. Ela não quer ajuda de ninguém, ela já sabe a cura. E quando alguém que está tentando ajudá-la vai conversar com essa pessoa, eu já sei, eu já conheço, eu sei tudo isso e ainda acrescenta mais. Pega mais alguns detalhes para aconselhar quem está tentando aconselhar ela. É ruim trabalhar com gente assim. A pessoa não dá abertura para você ministrar na vida dela. A pessoa não dá abertura para Deus trabalhar na vida dela. Porque ela já sabe tudo. É uma pessoa super preparada. Mas você olha para a vida da pessoa, não tem fruto nenhum de mudança. Não existe nada que faça ela ser espelho para mim e para ninguém. Porque só anda para trás, como caranguejo. Só anda de lado, só anda para trás. Não avança, mas quer ser uma pessoa sábia. Está sempre aqui. Você vai confrontar, não, já sei de tudo isso. Isso, né? Então, amado, às vezes, nós precisamos nos humilhar. Nós não podemos pular etapas. Há pessoas que ainda não compreenderam a forma de Jesus atuar. São como crianças. Sabe, crianças, quando ela está sendo desmamada, ela começa a chorar. Porque ela quer o leite, ela quer o peito da mãe. Mas ela não entende que agora é tempo de comida sólida. É tempo de um outro tipo de comida mais sólida. Então isso vai nos levar a entender que existe um processo de transição na nossa vida. Tem momento que nós estamos ali na igreja, bebendo leite espiritual, recebe uma lição simples, básica, o que é salvação, mas tem tempo, irmãos, que já é hora de você ser mestre. Mas tem pessoas que ainda estão sendo crianças. Jesus fala isso. É tempo de vocês serem mestres, mas vocês ainda estão sendo crianças. Vocês ainda estão no leitinho.
E às vezes a gente leva, meu amado, isso para a nossa vida. Nos escondemos atrás de máscaras. Mas o Senhor nos chamou nesta noite, porque Ele quer que nós sejamos curados. O Senhor quer que nós sejamos curados. Ele não quer nenhum de nós com um sorriso amarelo aqui dentro e dizendo, está tudo bem, está ótimo, joia. Ele quer a cura. Ele quer a cura, Ele quer feridas expostas. Enquanto nós estivermos nos apegando a coisas pequenas, olhando para o retrovisor, olhando para quem nos machucou, enquanto você estiver segurando isso, você não vai desocupar suas mãos para pegar o maior, coisas grandiosas que Deus tem para você e para mim, porque suas mãos estão ocupadas com coisas pequenas, menores. Aleluia. Chegou a hora, igreja, de nós viver o melhor de Deus. Chegou a hora de cada um de nós, rocha firme, viver o melhor que Deus tem para nós. Todos nós já tivemos esse encontro com Jesus, mas será que a gente bebeu verdadeiramente dessa fonte? Será que nós temos bebido dessa fonte que é Jesus? Às vezes a gente conhece a fonte, mas a gente não tem bebido dela. Eu acho interessante nesse texto que a Bíblia não mostra aquela mulher tendo vários encontros com Jesus. Ela só teve um encontro. Foi só um encontro. E às vezes a gente é ministrado, é palavra em cima de palavra, é seminário, é pregação, é tanta coisa, é tanta programação, tantas coisas na nossa vida, e a gente continua ainda ali, sempre resmungando, sempre querendo recuar. Eu vou sair, eu vou voltar atrás, eu não aguento, pastor, você não sabe o tamanho da minha luta, e você sabe o tamanho da minha? Você sabe o tamanho da minha também? Você sabe quantas lágrimas eu também já derramei, e continuo derramando até chegar na glória? Ninguém sabe, irmão. As lutas que nós enfrentamos aqui, elas são sangrentas mesmo. No Oriente Médio, você conversa com um cristão do Oriente Médio, eu nunca conversei, é claro, testemunhos que a gente ouve, eles já estão tão acostumados com perseguição, que eles não falam de perseguição, é comum para eles. Eu estava ouvindo a história de 2 cristãos sendo massacrados por soldados. Eles colocaram eles de joelho, amarrados, para eles negar Jesus, e eles davam com o joelho na boca deles, bateu até sangrar, e eles caíam, adormeciam, e eles diziam que não aguentava mais, e eles levantavam, acordavam aqueles homens para bater mais, para socar, para dar joelhada na cara deles, dizendo, negue Jesus, e eles não negavam, e o amor daqueles homens só cresciam, o amor só crescia, irmãos, nós estamos vivendo, o nosso amor ainda, sabe o que é? É um filéuzinho bem pequeno, é aquele amor, sabe, fraternal, aquele amorzinho que, na verdade, não pode nem chamar de amor. Nós precisamos viver, como o pastor Amaro disse aqui, o amor ágape, o amor de Deus. Sabe quando Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe quando Estevão estava sendo apedrejado e também falou a mesma coisa? Estevão viu o céu aberto. Ele viu os anjos de Deus enquanto ele morria. Oh, irmãos, e nós estamos ainda engatinhando, nós estamos aqui ainda vivendo essa vidinha nossa medíocre, se apegando a coisas pequenas, fatos do passado, palavras que nós ouvimos dentro do casamento, palavras que nossa esposa tenha falado dura, ou esposo, ou pai, ou mãe, ou vizinho, e a gente está lá, morrendo por causa de uma palavra só, sabendo, fica dias vivendo desse jeito, quando a gente sabe a cura, a gente sabe o remédio, é só se dobrar diante do Rei da vida,
É só se dobrar diante daquele que é o Senhor. Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos, irmão. Deus conhece a gente bem melhor. Ele sabe o local da dor, Ele sabe onde é que está doendo. Ele sabe onde você caiu. Ah, Jesus. Aquela mulher foi ouvindo Jesus falar. Começou ríspida. E quando foi no final do discurso, quando Jesus falou, vem aqui, traz teu marido. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque você teve 5. E o que agora tem não é teu. Versículo 18. Isso disseste com verdade. E a mulher disse, Senhor, vejo que és profeta. Aquela mulher foi amolecendo. Aquela mulher foi amolecendo. Jesus foi falando, o coração dela foi se derretendo. Mas às vezes, amado, Jesus tem falado contigo aqui neste lugar. E você continua endurecido, endurecida. Você continua achando que é palavra de homem. Você continua achando que os pastores querem te manipular, querem controlar a tua vida. Não é isso. São palavras de vida. Eu não ia trazer nem essa mensagem hoje, mas o Senhor me deu. Eu sonhei com essa mensagem. Eu sonhei que eu estava indo no poço da mulher samaritana. E eu acordei com o sentimento de que eu deveria pregar sobre cura na nossa vida. Então, pelo amor de Deus, não escute uma palavra dessa e continue escondendo as tuas feridas. Se abra para Jesus. Ah, pastor, eu tenho que contar agora. Não, não precisa expor para ninguém, mas conta para Jesus e segue em frente. Perdoa quem te feriu. Não deixa a isca de Satanás tomar conta do teu coração. Ah, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós. Tem pessoas que ficam gemendo, ah, pastor, mas você não sabe. Você não sabe o que fizeram comigo. Amados, rejeição é um sentimento que ninguém gosta. Está presente na nossa vida, mas ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer ser. Há um mecanismo dentro de nós que não suporta a rejeição. Nenhum marido suporta ser desprezado pela mulher. Nenhuma mulher suporta a rejeição do marido. Ninguém suporta. Nenhum adolescente suporta ser rejeitado pelo seu grupo. Não, ninguém suporta. Ninguém suporta a rejeição. E há muitas pessoas que se fecham. E a pessoa que foi rejeitada fica irada, ela fica tramando vingança, fica pensando, uma forma de se vingar. Ah, mas ela vai ver. Ah, mas isso aqui, escute uma coisa. Jesus foi o mais rejeitado dos homens. Lá em João capítulo 1, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele foi rejeitado dentro da família. Ele foi o mais rejeitado, o mais humilhado. Sabe qual é o resumo da vida de Jesus na profecia de Isaías? O servo sofredor. O servo sofredor, o rejeitado, desprezado. Jesus teve sua rejeição profetizada antes mesmo de nascer, porque Isaías profetizou isso 700, 800 anos antes de Cristo nascer. Sabe, com uma pessoa que já vem ao mundo sabendo que nasceu para ser rejeitada, e você fica aí fazendo caras e bocas por causa de coisas tão pequenas, porque alguém abusou de você no passado, porque alguém falou uma palavra mal colocada. Não fique olhando o retrovisor, olha para frente. Olha para frente, para que a vida, você não seja atropelado nem atropelada pela vida. Vive o tempo presente. Em nenhum momento, irmãos, Jesus maquinou vingança. Quanto mais rejeitado ele foi, mais ele amou.
Continuando a história daquele soldado, quando eu falei do amor, estava falando de Estevão, de Jesus. Ele conta que chegou uma hora que levantaram ele, e ele já quase desfalecendo, ele falou: eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí Jesus apareceu para ele e disse assim: filho, a mesma graça que estava sobre mim, está sobre você. É o que Jesus está falando hoje aqui. Será que a igreja está entendendo? Eu não estou aguentando, está sufocando isso dentro de mim. Mas Jesus está dizendo agora: filho, filha, a mesma graça que estava em mim está dentro de vocês. Amém? Glória a Deus. Em nenhum momento você vai ver Jesus se queixando, ou reclamando para ninguém, ou cobrando de alguém que o aceite. Pelo contrário, mesmo sendo rejeitado, mesmo ele sendo rejeitado pela grande maioria das pessoas, ele amou, ele aceitou a todos, ele estava disposto a abraçar, a amar sem reservas, a dar alívio para aqueles cansados. Lá em Mateus 11, Jesus vai falar: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Você quer alívio nesta noite? Então fique de pé. Nós já estamos encerrando.